Olá, amigos sombrios, tudo bem com vocês? Hoje vamos apresentar mais uma história original, baseada em fatos reais e temperadas com um pouco de fantasia e sobrenatural. Conheça a história do Nelson Piquet, o piloto que enganou o diabo. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. O canal Universo Sombrio é feito para você, que quer mais que o famoso copia e cola, visto em muitos canais de terror. Advertência: esta é uma história de ficção, baseada em fatos reais da vida de Nelson Piquet, o primeiro tricampeão de Fórmula 1 brasileiro. Bora para o vídeo. Este é um conto baseado em fatos reais sobre a trajetória de um dos maiores pilotos de Fórmula 1, depois do Senna: Alain Prost, Michael Schumacher, Emerson Fittipaldi, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Niki Lauda. O controverso de língua afiada, Nelson Piquet, nasceu no Rio de Janeiro em 1952 e desde pequeno demonstrava um lado competitivo muito forte. Filho de uma família tradicional, seu pai, Estácio Gonçalves Souto, era médico e deputado federal pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Com perfil de extrema-direita ultraconservadora, votou contra a Emenda Constitucional número 4 e foi nomeado Ministro da Saúde. Seguindo suas convicções retrógradas, filiou-se à ARENA, Aliança Renovadora Nacional, o partido de sustentação do governo e ditadura militar, que nasceu em 1964. Seus métodos e convicções políticas e pessoais influenciam a formação intelectual do jovem Nelson, que foi criado com todos os dogmas racistas, homofóbicos e desprezíveis que um ser humano pode ter. Seu pai obrigava os filhos a se sentirem uma raça superior, menosprezando os menos afortunados, em especial os homossexuais e negros. Isso fica evidente na conduta que acompanhamos na trajetória de Nelson Piquet. Nelsinho, como era chamado por seus familiares, teve uma juventude louca na capital brasileira. Ele era um típico representante de filhos de políticos que não sabem o que são limites. Com apenas 13 anos, organizava badernas, rachas, agressões a minorias e, pior, mais de uma vez usou o recurso: sabe quem é o meu pai? É o deputado Souto Maior, para se livrar de punições. E seu pai, que é da geração, a mulher que cuida da casa e da criação dos filhos, não sabia nada sobre as confusões que Nelsinho se envolvia e apenas incentiva o garoto a jogar tênis. Mas o Nelsinho não gostava e dizia para quem quisesse ouvir que aquele esporte era de maricas. Se não fosse filho de político, o destino de Nelson seria um reformatório. Mas ele era muito hábil e, na hora das confusões, conseguia induzir as pessoas a acreditar que era inocente e que tudo era uma armação dos esquerdistas. Tudo levava a crer que Nelson se tornaria um político parasita, como muitos que vemos até hoje, que fazem esquemas de rachadinhas, lavagem de dinheiro, extravio de joias e muito mais. Mas o destino estava prestes a mudar. Nelson e seus amigos foram a um posto de gasolina famoso na Asa Norte e começaram a beber e fumar maconha. Era um posto onde a rapaziada se encontrava após os shows de rock alternativo que aconteciam no Distrito Federal. Na ainda incipiente vida cultural de Brasília, alguns jovens filhos de diplomatas, acadêmicos, políticos e servidores públicos começaram a formar a chamada Turma da Colina, referência ao conjunto de prédios residenciais dos funcionários da UNB, onde se reuniam. Alguns filhos de políticos optaram pela música ao invés da baderna, e disso nasceu a banda Aborto Elétrico. O Aborto Elétrico gerou duas das maiores bandas do movimento. Renato Russo fundou a Legião Urbana, os irmãos Fê e Flávio Lemos, o Capital Inicial, mas outros preferiram criar as gangues de delinquentes, onde Nelsinho era sempre visto. Se você conhece um pouco sobre o rock alternativo de Brasília, sabe que as letras das músicas eram baseadas em acontecimentos reais do que acontecia naquela cidade sombria. Dizem que a letra Faroeste Caboclo tem muito a ver com o que a turma de Nelson fazia nas noites da cidade. Mas voltando à noite de Nelson com os amigos no posto, um deles, no auge da loucura, viu um Maverick estacionado com a chave no contato e resolveu roubá-lo só para dar uma volta. E nisso, ele levou Nelson junto, que adorava situações extremas. Eles entraram no carro e saíram disparados. O que eles não sabiam era que o carro pertencia a um filho de um desembargador que sempre andava com seguranças. E assim que viram o Maverick partir, seguiram atrás. Os seguranças estavam com um Opala 6 cilindros. E a perseguição começou. Piquet, que estava ao volante, sabia que não podia ser pego, pois seu pai, cansado das suas confusões, estava com tudo pronto para mandá-lo para um colégio interno. Piquet viu o Opala preto se aproximando, mas ele estava em um Maverick 8 cilindros,
E assim ele acelerou tudo que podia e deixou os seguranças comendo poeira. Essa adrenalina fez que Nelson sentisse algo que nunca havia sentido. Emoção, tesão, adrenalina, tudo que a vida de tenista, que me desculpes os fãs do Guga Kuerten, não proporciona. Jogar tênis é como ir a um baile e dançar com a sua irmã, dizia Nelson Piquet. Piquet já estava praticamente fora dos arredores de Brasília quando um bode branco atravessou na sua frente. Por instinto, desviou e o carro saiu da pista. O Maverick voou mais de 200 metros, capotou e caiu em um barranco. Seu amigo, apesar dos ferimentos, conseguiu sair rapidamente do carro, mas Nelson estava preso no banco com um cinto. Ele nunca usava, mas naquele dia resolveu colocar. E naquela época, os cintos eram enfeites. Começou a vazar gasolina e o carro estava começando a pegar fogo. Nelson viu toda a sua curta vida passar na frente dos seus olhos. O fim da sua curta vida estava chegando. Neste exato momento, uma névoa invadiu o carro. E no meio desta névoa, ele viu a silhueta de um homem bem vestido, usando um terno branco, com um semblante amigável e que falou com uma voz extremamente calma. Você precisa de ajuda, meu amigo? Nelson, sem entender direito o que estava acontecendo, respondeu. Me tira daqui, eu não quero morrer. E o homem falou. Posso tirar, mas vou querer algo em troca. E Nelson disse. E o que você quer? Isso aqui vai explodir, gritou Nelson. Eu quero a sua alma, disse o homem. Nelson, filho de político e que vivia de tirar vantagens dos outros, falou. Podemos fazer um acordo. Eu entrego minha alma se conseguir ter sucesso no que fizer daqui para frente. Mas só se eu vencer o campeonato mais competitivo do mundo de corridas. O homem de terno branco achou o acordo patético e simples, pois estava escrito que Nelsinho seria destaque na Fórmula 1, sorriu e disse, trato feito. Neste instante, Nelson sentiu o seu cinto soltar, e ao olhar em direção ao homem que falava, não havia nada lá. Nelson saiu rapidamente do carro que explodiu. Seu amigo começou a rir, e para eles aquilo ficou como mais uma piada. Nelson, encostado em uma árvore, perguntou, você viu aquele homem com o terno branco? E o amigo respondeu, homem? Cara, não tinha ninguém com você. E se tivesse eu teria visto. Como havia bebido muito, Nelson se questionou se realmente tinha visto o homem do terno branco ou se tudo tinha sido apenas um sonho. E também nenhum dos dois viu para onde o bode branco tinha ido. Antes que a polícia chegasse, eles saíram de lá e pegaram um táxi para voltar ao posto onde estava o resto da turma. Chegando ao posto, algo muito estranho aconteceu. O Maverick estava no mesmo lugar, intacto, e o amigo falou, vamos roubar aquele carro? Nelson, confuso, não entendia o que estava acontecendo, pois já tinha vivido aquilo. Ao ir em direção ao Maverick, Nelson teve uma visão que assustaria o próprio demônio. Dentro do carro estava o homem de terno branco, que sorriu e disse, não, garoto, você não vai roubar este carro novamente. E assim que Nelson se virou para falar com o amigo, o carro desapareceu. Como havia consumido muitas drogas, Nelson achou que tudo não passou de um delírio e resolveu esquecer o que havia acontecido. Mas uma coisa ficou: a vontade de correr. Nelson ficou entusiasmado com a possibilidade de correr profissionalmente e contar a novidade para seu pai, mas ele, com seu jeito autoritário, falou: não vai ser um vagabundo vivendo de corrida. Seu lugar é comigo no consultório e para seu futuro na política, é melhor você jogar tênis. E não quero ouvir essa conversa que é coisa de maricas. Então, já que o velho não aprovava sua carreira automobilística, Nelson resolveu usar o nome de solteira de sua mãe, a dona Clotilde, escrito erroneamente como Piquet, para começar a correr de kart no início da carreira, para esconder sua identidade. O velho Estácio queria que o filho fosse tenista profissional, tendo inclusive o presenteado com uma bolsa numa escola em Atlanta, nos Estados Unidos. Nelson chegou a ser premiado como um bom tenista, porém não achava o esporte suficientemente excitante para que dedicasse a este sua carreira, além de achar que era um esporte de viado. Ainda assim, o gosto pelo tênis o fez adotar como desenho de seu capacete uma bola de tênis estilizada. Paralelamente, Nelson cursou engenharia mecânica na UNB até o 3º período. Depois da experiência sobrenatural que teve dirigindo o Maverick Fantasma, Piquet iniciou sua carreira no kart aos 14 anos. Não era difícil para ele esconder de seu pai, que pelas atividades na política e sua postura retrógrada era um pai ausente. E assim, Nelson começou a se destacar sendo campeão brasileiro em 71 e 72. Após a morte de seu pai em 74, Nelson definitivamente assumiu seu nome com a grafia correta de Piquet. E pela mágoa com a falta de apoio de seu pai, ele nunca fez questão de usar o Souto Maior.
Em entrevistas, chegou a dizer que dava azar. Ele realmente se destacava e já entre 76 foi campeão da Fórmula Super V. Durante as provas, Nelson sempre via o homem de terno branco, mas nunca conseguia falar com ele, que da mesma forma que aparecia, sumia. No ano seguinte, ele resolve tentar a sorte na Europa, seguindo o caminho aberto por Emerson Fittipaldi. Participando de algumas das provas do Campeonato Europeu de Fórmula 3, terminou em terceiro, com 2 vitórias, atrás do italiano Piercarlo Ghinzani e do sueco Anders Olofsson, que nunca se destacaram. Nelson estava em franca ascensão e a presença do homem de terno branco começou a ficar mais nítida. Em um determinado dia após o treino, Nelson, ao entrar em seu motorhome, viu o homem de terno branco sentado em sua mesa. Nelson falou: "Senhor, nós nos conhecemos em Brasília, lembra?" E o homem, com aquela voz calma e tranquila, respondeu: "Estou do seu lado desde seus 14 anos, Nelson. E temos um acordo." Nelson já nem se lembrava do tal acordo, mas como sempre foi malandro, reafirmou: "O acordo terá que ser pago quando eu for campeão do campeonato mais competitivo do mundo de corridas." O homem de terno branco confirmou o trato e desapareceu, como de costume. Uma das maiores características do Nelson, além do seu inegável talento, era o acerto de carros. Nelson era chamado nos bastidores de relógio suíço, devido à precisão de seus acertos. Mas Piquet não era otário e não passava informações para seus companheiros de equipe. E a Fórmula 1 precisava de acertadores de carros e estava cansada das disputas burocráticas entre Emerson, Niki Lauda, Jody Scheckter, Mario Andretti. Além disso, havia uma pressão muito grande com os brasileiros, que tinham seu melhor piloto, o Emerson Fittipaldi bicampeão. Porém, ele estava envolvido em uma aventura com uma escuderia 100% brasileira, a extinta equipe Copersucar-Fittipaldi, para agradar o governo militar de Ernesto Geisel. Em 78, na Fórmula 3 inglesa, sagrou-se campeão e quebrou o recorde de Jackie Stewart de maior número de vitórias numa temporada. Sua estreia na Fórmula 1 aconteceu em um teste oferecido pela já extinta equipe BS Fabrications, de Bob Sparshott, que tinha um McLaren M23. Pouco tempo depois, ainda em 78, Piquet estreou de fato em uma corrida, o Grande Prêmio da Alemanha, em Hockenheim, com um carro alugado da equipe Ensign. Neste ano, disputaria outros 3 GPs com o McLaren da BS Fabrications. Com o carro da pequena equipe inglesa, abandonou na Holanda e na Áustria, terminando em 9º lugar na Itália, na corrida em que morreu o piloto sueco Ronnie Peterson. De toda forma, o brasileiro já era visto por muitos como uma promessa. Sua aparição meteórica rendeu elogios e uma profecia certeira do chefe de equipe da BS Fabrications, David Sims: "Aposto meu dinheiro com quem quiser que Nelson Piquet será campeão mundial em 3 anos." No GP do Canadá, já fazia a sua estreia pela Brabham, com um terceiro carro da equipe então comandada por Bernie Ecclestone. As primeiras vitórias, e assim, logo Piquet foi confirmado como segundo piloto para a temporada de 79. Na equipe inglesa, chefiada por Bernie Ecclestone e com Gordon Murray como projetista, Piquet teve como companheiro o austríaco Niki Lauda, já bicampeão, que abandonou a Fórmula 1 temporariamente antes do fim da temporada. Piquet sempre atribuiu a Lauda seu aprendizado sobre como negociar contratos e comunicar suas solicitações a OS engenheiros e mecânicos da equipe. O ano, porém, é marcado por alguns acidentes e muitas quebras. Foram 11 abandonos em 15 corridas, apenas 3 pontos, os primeiros pontos na carreira, com o 4º lugar na Holanda e o 15º lugar na classificação final. Já no ano seguinte, em 80, Piquet chegou em segundo no Grande Prêmio da Argentina e obteve sua primeira vitória na categoria no Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos, no circuito de rua de Long Beach. Durante a comemoração, Piquet viu o homem de terno branco conversando com os dirigentes da equipe. Com outras 2 vitórias no ano, no Grande Prêmio da Holanda, em Zandvoort, e no da Grande Prêmio da Itália, em Imola, Piquet disputou diretamente o título com o australiano Alan Jones da Williams, até a penúltima prova, o Grande Prêmio do Canadá. Mas em 81, viria seu primeiro título mundial, após uma intensa batalha contra o argentino Carlos Reutemann da Williams. Na última etapa, o GP de Las Vegas, também nos Estados Unidos, Piquet terminou em 5º lugar, marcando 2 pontos, enquanto Reutemann não pontuou, chegando em 8º. O brasileiro venceu o campeonato por apenas 1 ponto de diferença. Em 82, como em muitos anos de carreira de Piquet, as inovações técnicas,
especialmente a adoção do motor BMW Turbo, não permitiram um desempenho suficientemente competitivo das equipes Renault e Ferrari após a etapa brasileira. Um ano para ser esquecido, com a terceira morte durante a carreira de Piquet. Depois da morte de Gilles Villeneuve, após um acidente durante a sessão de qualificação final para o Grande Prêmio da Bélgica em Zolder, o italiano Riccardo Paletti também morreu na largada do Grande Prêmio do Canadá. Também foi nesse ano que Piquet protagonizou uma das cenas mais patéticas e hilárias da Fórmula 1, quando estava próximo de fazer a troca de pneus e o reabastecimento no GP da Alemanha em Hockenheim. Piquet se aproximou do retardatário, o chileno Eliseu Salazar, e tentou a ultrapassagem na Ostkurve, a chicane norte do circuito alemão. Salazar não viu Piquet se aproximando, manteve a trajetória normal e os dois bateram. Após sair do carro, Piquet partiu para a agressão física contra Salazar, diante das câmeras de televisão, em uma cena que demonstra um pouco do seu temperamento competitivo e explosivo. Salazar não é piloto, é motorista, declarou Piquet à época. O seu segundo título foi contra a quadra francesa. A Renault de Alain Prost e René Arnoux e Patrick Tambay da Ferrari. Piquet consegue em 83 seu segundo título na última corrida, o GP da África do Sul em Kyalami. A tática da equipe era colocar pouca gasolina em um dos dois carros, assim forçava a concorrência a forçarem o ritmo e paravam para abastecer. Foi também o primeiro campeonato vencido por um carro com motor turbo na Fórmula 1. Na comemoração, Piquet viu o homem de terno branco, só que desta vez na cabine de narração de uma emissora brasileira ao lado de um famoso narrador, que segundo Piquet, só fala bosta. Piquet foi até lá, mas ninguém havia visto o tal homem de terno branco. Para a temporada de 84, a Brabham e o motor BMW não chegam a piorar. A McLaren, sob o comando de Ron Dennis, foi a equipe que veio para colocar ordem na Fórmula 1. As inovações introduzidas por Gordon Murray na Brabham não são suficientes, embora Piquet tenha conquistado 9 poles no ano. Chega a liderar por várias provas, mas abandona grande parte delas por problemas mecânicos. Piquet teve uma grande vitória. O modelo BT53, revisado, vai para o Canadá, em Montreal, com um radiador de óleo instalado no bico do carro. Durante a corrida, o radiador foi esquentando o pé do brasileiro, fazendo com que o piloto praticamente abandonasse a corrida. Porém, ele seguiu adiante para vencer de forma brilhante. No pódio, ele mostrava o dedo do pé com bolhas para Niki Lauda e Alain Prost. O brasileiro tenta uma reação vencendo em Detroit, nos Estados Unidos, mas fica por aí. Termina o ano em 5º lugar com 29 pontos. Na temporada de 85, a chance de brigar na frente foi impedida quando Bernie Ecclestone assinou um contrato de fornecimento dos pneus Pirelli. O desenvolvimento dos pneus italianos era um desafio de proporções gigantescas. Nenhum resultado poderia ser cobrado antes de 2 ou 3 anos. Piquet consegue uma vitória no ano. Ela aconteceu em Paul Ricard, na França. Sob muito calor, o brasileiro faz uma corrida bem planejada. Ultrapassa Ayrton Senna da Lotus e Keke Rosberg da Williams. Vai abrindo e fazendo um ritmo de corrida muito bom. As equipes de ponta com pneus da Goodyear não conseguem acompanhar o ritmo imposto pelo piloto brasileiro, porque o Brabham número 7 não dá nenhuma demonstração que fará a troca. Piquet vence com relativa facilidade. Foi a última vitória da equipe na categoria. Depois dessa vitória, volta à realidade. O piloto chega a conquistar a última pole da equipe em Zandvoort, na Holanda. Na semana do Grande Prêmio da Itália, Piquet fecha contrato com a Williams na próxima temporada para ocupar a vaga deixada por Keke Rosberg. Nessa corrida, ele termina em segundo e com Senna em terceiro lugar, pela primeira vez juntos no pódio. Na Bélgica, em Spa-Francorchamps, com a pista molhada, após a largada, Piquet escorrega na primeira curva à La Source, perdendo várias posições. Ele fez uma enorme corrida de recuperação e terminou-a em 5º. Nas últimas 3 provas do campeonato, ele nem terminou. No último ano na Brabham, Piquet fechou em 8º lugar com 21 pontos. Williams-Honda. No campeonato de 86, Piquet foi para a equipe de seus 2 vice-campeões, a Williams, para desenvolver, junto com seu companheiro de equipe, o inglês Nigel Mansell, o projeto dos motores turbo da Honda, apesar dos motores já equiparem a equipe desde 84. No primeiro ano, o carro mostrou-se competitivo. Porém, uma sucessão de resultados desfavoráveis e estratégias mal calculadas, como na última prova da temporada, GP da Austrália, onde, devido a uma cartada da Pirelli, que equipava a Benetton e ganhará a corrida anterior do México, sem trocar os pneus, forçou a concorrente,
Goodyear a usar um composto no GP da Austrália que tivesse o mesmo desempenho. Entretanto, isso não ocorreu, pois os pneus que Mansell utilizava naquela altura da prova, com o campeonato na mão, estouraram no retão de Adelaide, assim como os de Rosberg, McLaren, que era o líder, estouraram também uma volta antes. Isso forçou Piquet, que era líder naquele momento da prova, a parar e trocar os pneus. E dessa forma, perder a vitória e o campeonato para Prost, McLaren, que havia trocado os seus pneus antes, devido a um furo. Parte do fracasso se deu devido a um grave acidente sofrido pelo dono da equipe, Frank Williams, que dias antes foi visto conversando com o homem do terno branco, possivelmente sobre a contratação de Nelson Piquet, o que o deixou afastado do comando da equipe por vários meses e fadado a uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Frank foi o responsável pela contratação de Piquet, enquanto o seu sócio e engenheiro-chefe da equipe, Patrick Head, cumpria à risca o contrato de Piquet, na qual exigia a preferência no carro reserva, mas dava igual tratamento a Nigel Mansell dentro da equipe. Mansell era chamado por Piquet de o idiota veloz. Minha estratégia é não deixar o outro piloto vencer. No Grande Prêmio da Alemanha de 86 em Hockenheim, Piquet usou a experiência. Na 15ª volta, Nigel Mansell, com o carro instável, errou uma freada e saiu da pista, prejudicando o rendimento dos seus pneus. O piloto avisa pelo rádio a sua equipe para colocar pneus novos nos boxes. A equipe rapidamente se prepara para recebê-lo, mas quem aparece no pit foi o Williams número 6 do piloto brasileiro. Piquet, brilhante, havia antecipado sua parada para trocá-los. Dentro do pit, pelo rádio, Patrick Head comunica ao piloto inglês para não entrar nesta volta, forçando-o a completar mais uma com os pneus bem gastos, já que a equipe estava comprometida com a execução do carro do seu companheiro de equipe. O duelo com o novato, desafeto Ayrton Senna. Na primeira edição do Grande Prêmio da Hungria, Piquet realizou sobre Ayrton Senna a ultrapassagem que muitos consideram como a mais bela de todos os tempos na Fórmula 1, no fim da reta dos boxes, pelo lado de fora de uma curva de 180 graus, escorregando nas 4 rodas. O tricampeão Jack Stewart, comentando a cena, disse que era como fazer um looping com um Boeing 747. Em 87, as Williams dominaram a temporada. Piquet sofreu um grave acidente logo no início do ano, nos treinos para o Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Imola, na mesma curva Tamburello, que se tornaria famosa pela morte de Ayrton Senna. Essa curva é definitivamente amaldiçoada. Acidentes com Piquet, Berger, Senna. Depois desse acidente, minha visão nunca mais foi a mesma, e eu perdi uma parte da noção de profundidade, declarou Piquet anos depois. Mesmo assim, Piquet e Mansell disputaram o título corrida a corrida, e Piquet, para driblar evitar que o acerto do seu carro fosse passado ao inglês, lançou mão de suas conhecidas artimanhas, como testar com uma configuração ruim do carro, que muitas vezes seria copiada pelos mecânicos de Mansell, e alterá-la completamente minutos antes do treino ou da corrida. Cansado dos desentendimentos com seu companheiro Mansell, na semana do Grande Prêmio da Hungria, Piquet é anunciado como piloto da equipe Lotus para o campeonato seguinte. Ele ficou contente com a transação. Deram-me garantias de que eu teria todo o apoio para ser o primeiro piloto. Era uma oferta que eu não podia recusar. Além do mais, estive observando a Lotus nesta temporada e aproveitei a chance de me integrar a uma equipe tão competitiva. Nos treinos para o Grande Prêmio da Itália, em Monza, o piloto brasileiro estreia a suspensão ativa, consegue a pole e vence. Na prova seguinte, o novo componente é colocado no carro do piloto inglês, mas ele não consegue um acerto adequado. Para não favorecer apenas um lado, a equipe Williams resolveu retirar a suspensão dos 2 carros. A alegação é que o novo componente não estava totalmente pronto para enfrentar uma corrida e que seria muito arriscado colocar uma nova tecnologia sem ainda ter uma certeza plena de que ela seria melhor e mais resistente que a suspensão tradicional. A verdade é que Mansell não entendia o funcionamento correto dela, diferente do Piquet, que tirava máximo proveito. Resultado: na reta final, os 2 carros voltam para a suspensão convencional em condições iguais. Nos GPs da Espanha e México, Mansell venceu, com Piquet em 4º e 2º lugar, respectivamente. O brasileiro vai para o Japão com 12 pontos de vantagem. Nos treinos oficiais de sexta-feira no circuito de Suzuka, na ânsia de superar o tempo do seu companheiro de equipe, Mansell sofre um forte acidente. Embora não o tenha causado ferimentos sérios, deixou-o sem condições para disputar a prova, e Piquet sagrou-se tricampeão mundial por antecipação.
A Honda, então consagrada com o melhor motor turbo na época, deixou a Williams e, em 88, passou a equipar a McLaren e a Lotus. Para a McLaren, conseguiu a contratação de Ayrton Senna, e para o lugar que Senna deixou na Lotus, levou Nelson Piquet com um contrato milionário. Mas o carro amarelo da lendária equipe, projetado pelo engenheiro francês Gerard Ducarouge, mostrou-se problemático. Mesmo tendo o motor japonês, a Lotus não tinha forças para lutar com a mesma intensidade que a McLaren. Sem o motor Honda para 89, a Lotus fechou com o Judd, um dos motores mais fracos da época. O time de Peter Warr contrata o projetista inglês Frank Durney, vindo da Williams da época de Piquet. Com o novo conjunto, o modelo 101 e motor Judd, o piloto só conseguia disputar posições pelo bloco intermediário e de vez em quando dava para marcar alguns pontos. Com equipamento fraco para brigar por melhores posições, o brasileiro não conseguiria se classificar para o Grande Prêmio da Bélgica, em Spa-Francorchamps, o mesmo acontecendo com o seu companheiro de equipe, o japonês Satoru Nakajima. Pela primeira vez na história que o time britânico ficava ausente de uma corrida, e a segunda vez na carreira do tricampeão brasileiro. Desiludido com as 2 temporadas frustrantes na Lotus, no início do mês de setembro, Piquet assinou contrato com a equipe Benetton para a temporada de 90. No final do mês, na semana do GP da Espanha, a escuderia anglo-italiana contrata o projetista inglês John Barnard. Ele se junta ao piloto brasileiro num projeto ambicioso: disputar de fato o título mundial. Cumprindo as últimas 3 provas pela equipe britânica, o melhor que ele consegue foi o 4º lugar no Japão. Na última prova, o GP da Austrália, com chuva, na reta Brabham, Piquet acerta a traseira do Osella do italiano Piercarlo Ghinzani, última corrida na carreira. Numa despedida sem grandes resultados e tendo que disputar posições com o pelotão intermediário, Piquet terminou em 8º lugar no campeonato. Para desespero de Piquet, o homem de terno branco foi visto conversando com Flávio Briatore sobre um jovem alemão que estava surgindo. Era um tal de Michael Schumacher. A falta de potência do motor Cosworth-Voto era compensada pelo notável equilíbrio do chassi, e após algumas boas corridas, Piquet vence o polêmico GP do Japão. Aquela prova, segundos depois da largada que Senna enfia o seu carro na traseira da Ferrari de Prost, ao tentar fazer a primeira curva da pista, e com os 2 fora da pista, acabou decidindo o campeonato a favor do brasileiro da McLaren. A vitória teve sabor mais especial ainda para Piquet, porque o segundo colocado foi o seu amigo de adolescência Roberto Moreno, também pela Benetton, estreando como substituto de Alessandro Nannini, que havia sofrido um gravíssimo acidente de helicóptero que o afastou em definitivo da Fórmula 1. Piquet manteve a boa fase e também venceu a corrida seguinte. Era o Grande Prêmio da Austrália, e com ultrapassagens sobre Gerhard Berger, Alain Prost e Nigel Mansell, o brasileiro da Benetton se posicionou em segundo e contou com batida de Ayrton Senna para assumir a ponta e vencer o emblemático GP de número 500 da Fórmula 1. Em 91, ainda na Benetton, Nelson Piquet conquistou sua última vitória na Fórmula 1 no Grande Prêmio do Canadá, em cima do seu adversário favorito, o idiota veloz Nigel Mansell. Mansell liderava a prova com mais de 50 segundos de vantagem e desacelerou para acenar para a torcida. Nisso, o carro morreu e não pegou mais. Piquet, que vinha em segundo, passou pelo Mansell parado e seguiu para a bandeirada. Após a vitória, Piquet passou pelo carro de Mansell parado e mandou um beijinho para o piloto inglês. Neste mesmo ano, a Benetton substituiu Roberto Moreno pelo jovem talento Michael Schumacher, confirmando os boatos que circulavam nos paddocks sobre a conversa do homem de terno branco com Flávio Briatore, que até então havia disputado apenas sua corrida de estreia na Fórmula 1. O fim do ciclo na Fórmula 1. Insatisfeito com as perspectivas da sua equipe para a temporada de 92, já que o novo motor Ford Cosworth não era suficientemente potente para deixá-lo em condições de voltar a brigar por títulos. Piquet, então com 39 anos de idade, 204 GPs no currículo e 3 títulos mundiais, decidiu abandonar a categoria máxima do automobilismo após chegar em 4º lugar no chuvoso Grande Prêmio da Austrália. Encerrou sua carreira na principal categoria em 6º lugar. Quando tomou a decisão de parar de correr na Fórmula 1, ao entrar em seu motorhome, Nelson Piquet viu o homem de terno branco sentado, com um papel na mão e sorrindo. O homem falou: "Nelsinho, hora de acertar as contas." Nelson, que era um mestre na enganação tal qual Locke, sorriu e falou: "Certo, mas o acordo não foi cumprido. Eu não fui campeão no campeonato mais competitivo do mundo de corridas.
E o homem de terno branco ficou irritado pela primeira vez em 25 anos que acompanhava o piloto brasileiro. Como assim? E foi a primeira vez que o homem de branco mostrou sua real aparência. Nós te demos 3 títulos. Evitamos que você morresse 2 vezes. Lembrem-se das mortes dos 2 pilotos durante a carreira de Piquet. Agora vamos levar a sua alma. Nelson sorri diabolicamente e responde: a Fórmula 1 é a maior categoria de corridas, mas a Fórmula Indy é a mais competitiva. E é lá que vou correr. E lá não fui campeão. O homem de branco pegou o contrato e confirmou que Nelson havia trocado sua alma por ser campeão na categoria mais competitiva de corridas e não na mais famosa. Piquet tinha conseguido enganar o diabo, que se julga muito esperto, criou a letras miúdas de contratos, mas não revisou. O homem do terno branco teve que deixar para acertar as contas do Piquet na Fórmula Indy. Você pensou que tinha acabado? Pensou errado, amigo sombrio. E assim, Nelson Piquet Souto Maior se transformou no piloto que enganou o diabo. Ainda, para finalizar seu plano para enganar o homem do terno branco, que comprou sua alma em seu acidente com o Maverick, Piquet decidiu correr as 500 milhas de Indianápolis com um Lola Buick da equipe Menards. Ele teria que se firmar, conquistar o título, algo que foi feito por Emerson Fittipaldi, e assim fechar o seu acordo, ou falhar na tentativa e invalidar o acordo. Mas Nelson tinha uma cartada final em sua mente. Ele rapidamente se destacou como o mais rápido entre os estreantes. Mas, em um dos treinos, um furo lento num pneu fez o carro rodar a toda velocidade na curva 4 e se espatifar de frente na mureta de proteção do circuito. Além de traumatismo craniano e lesão torácica, Piquet sofreu fraturas múltiplas nas pernas e nos pés. Várias cirurgias no Hospital Metodista de Indianápolis reconstruíram os membros inferiores, mas deixaram sequelas que obrigaram o brasileiro a abandonar as categorias de monopostos. Ainda internado e se recuperando das cirurgias complexas, Nelson recebe a visita do homem do terno branco, que senta ao seu lado e diz: você venceu, Nelson. Não tem como te dar o que pediu, pois não terá condições de disputar o título da Fórmula Indy. Sendo assim, o trato está desfeito. Nessa hora, Piquet caiu em gargalhada, pois ele nunca teve a intenção de ganhar o título da Fórmula Indy. Isso foi tudo parte do plano sombrio de Piquet para não pagar sua dívida. Ele teve sucesso, fama, dinheiro e não precisou pagar o seu acordo. E Piquet, que sempre teve a língua afiada e muitos desafetos, falou para o homem do terno branco: tem um piloto que não gosta de mulher lá para vocês pegarem no meu lugar. E o homem do terno branco, com um sorriso diabólico, diz: nosso mestre está cuidando disso pessoalmente. Depois de enganar o diabo, Nelson Piquet seguiu sua vida em meio a muitas polêmicas após deixar de correr e atualmente é uma figura muito contestada por suas declarações absurdas. Ele responde a diversos processos por isso até hoje. Será que o homem do terno branco encontrou outra forma de punir o Nelson Piquet? Como diria aquele narrador, haja coração, amigo sombrio. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.